No vasto tapeçar da história humana, poucas figuras ressoam com a força e a fé de Abraão. Conhecido como o patriarca das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, sua jornada é uma pedra angular da fé espiritual. Abraão, chamado por Deus de Ur dos Caldeus, embarcou em uma jornada não apenas física, mas espiritual, deixando para trás sua terra natal em busca da terra prometida por Deus, uma terra que fluía leite e mel. A história de Abraão é marcada por atos de fé inabalável e obediência. A fé, nesse contexto, é a confiança completa em Deus e em suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis aos olhos humanos. E a obediência é a ação que segue a fé, um compromisso de seguir os caminhos de Deus, mesmo quando eles levam ao desconhecido, ao sacrifício ou ao próprio coração do mistério da existência. Hoje, exploraremos um dos episódios mais emocionantes e transformadores da vida de Abraão, o sacrifício de Isaque. Uma história que não apenas testou a fé de um homem, mas também definiu o legado de milhões. Preparação para a jornada. Enquanto a escuridão da noite cedia lugar à primeira luz do amanhecer, Abraão enfrentava o maior desafio de sua vida. O pedido de Deus era claro, mas seu coração pesava com o fardo da tarefa que lhe fora imposta. Com mãos trêmulas, ele reunia a lenha, a corda e o fogo, instrumentos de um sacrifício que desafiaria a alma de qualquer pai. A cada pedaço de lenha que ele empilhava, uma parte de seu coração se partia. Isaque, inocente aos planos de Deus, observava seu pai com admiração e confiança. "Para onde vamos, pai?" ele perguntava, sua voz cheia de curiosidade e expectativa. Abraão olhava para seu filho, o filho da promessa, e encontrava ali uma fé pura e inabalável. "Vamos fazer um sacrifício ao Senhor", respondia ele, sua voz embargada pela emoção. "É." Assim, com o coração dividido entre o amor pelo filho e a obediência ao Criador, Abraão partiu para Moriá. Era uma jornada não apenas através do deserto, mas através das profundezas da alma humana. A jornada, à medida que Abraão e Isaque se afastavam das terras familiares, o silêncio do deserto os envolvia. O sol implacável ascendia no céu, lançando sombras longas e distorcidas sobre a terra árida. Abraão, com cada passo, sentia o peso de sua missão. A promessa de Deus ecoava em sua mente, mas agora, era acompanhada pela dúvida: como poderia o futuro prometido vir de tal sacrifício? Isaque: "Pai, você já fez este sacrifício antes?" Abraão: "Muitas vezes, meu filho, mas nenhum como este." Isaque: "E Deus sempre proveu?" Abraão: "Sempre, Isaque. Ele é fiel." A tensão crescia à medida que se aproximavam de Moriá. Abraão olhava frequentemente para o céu, buscando um sinal, uma resposta, enquanto Isaque seguia, alheio ao tormento de seu pai. Isaque: "Pai, o que você vê nas estrelas?" Abraão: "Vejo a promessa de Deus, Isaque. Uma promessa de descendência tão numerosa quanto elas." Isaque: "Então, por que você parece tão preocupado?" Abraão: "Porque, meu filho, às vezes a fé é testada de maneiras que não podemos entender." Quando finalmente avistaram o pico de Moriá, um misto de alívio e apreensão tomou conta de Abraão. O destino estava próximo, e com ele, o momento da verdade. Altar, no cume de Moriá, o vento sussurrava entre as pedras, como se a própria criação estivesse em expectativa. Abraão colocou cada pedra do altar com mãos firmes, mas seu coração estava repleto de um turbilhão de emoções. Lenha era disposta cuidadosamente, cada peça um lembrete do fogo que consumiria o sacrifício. Mas era o fogo dentro de Abraão que ardia mais intensamente, o fogo da fé que o consumia. E então, o momento chegou. Abraão olhou nos olhos de Isaque, vendo ali a imagem da promessa de Deus. Como poderia ele amarrar as mãos daquele que simbolizava a esperança de incontáveis gerações? Com cada nó que Abraão dava, era como se ele também amarrasse seu próprio espírito, entregando tudo o que era precioso para ele nas mãos de seu Criador. Abraão ergueu Isaque e o deitou sobre o altar, sobre a lenha. O silêncio era ensurdecedor, apenas o som da respiração ofegante e o bater de dois corações em uníssono podia ser ouvido. Enquanto amarrava Isaque, Abraão permitiu-se uma última esperança:
que de alguma forma, Deus proveria. Talvez houvesse outro caminho, uma saída que ele não podia ver. Mas não havia volta. Abraão havia chegado ao ponto de total rendição, onde a fé não é apenas crer, mas agir em conformidade com essa crença, mesmo quando tudo parece perdido. O clímax, o ar estava imóvel, como se a própria natureza prendesse a respiração. Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo, sua lâmina brilhando sob o sol inclemente de Moriá. Ele ergueu o cutelo alto, o símbolo final de sua obediência. O tempo parecia parar, cada segundo esticado em uma eternidade. Isaque, deitado sobre o altar, não resistia nem chorava, por sua confiança em seu pai e em Deus era completa. Abraão olhou para o céu uma última vez, buscando força, e então fechou os olhos. Uma lágrima escapou, traçando um caminho pela sua face enrugada. E foi então que o inimaginável aconteceu. Uma voz poderosa rompeu o silêncio, chamando-o pelo nome, Abraão, Abraão. Não estendas a tua mão sobre o moço, declarou o anjo do Senhor. Não lhe faças nada, agora sei que temes a Deus. Oh! Sacrifício não seria necessário. A fé de Abraão havia sido provada, e ele não Abraão retirando Isaque do altar, ambos abraçados em um momento de alívio e gratidão. O provedor, no momento em que a fé de Abraão foi confirmada, Deus providenciou. Entre os arbustos, um carneiro lutava, preso pelos chifres, um substituto providencial para o sacrifício. O Senhor proverá, Abraão declarou, sua voz cheia de admiração e gratidão. Este não era apenas um nome para o lugar, mas uma verdade eterna sobre o caráter de Deus. O sacrifício do carneiro simbolizava algo maior. Uma promessa de provisão e redenção. Em cada geração, essa história ressoa, lembrando-nos de que, nas horas de maior necessidade, Deus proverá. E assim, Jeová Jireh tornou-se mais do que um nome, tornou-se um testemunho da fidelidade de Deus, um lembrete de que, mesmo quando não vemos a saída, podemos confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. Conclusão: enquanto o sol se punha sobre Moriá, a promessa de Deus a Abraão ressoava com nova força. Porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A bênção não era apenas para Abraão, mas para todas as nações, uma promessa de esperança e redenção, que se estenderia através dos tempos. A fé de Abraão, que o levou a obedecer a Deus contra toda esperança, é um exemplo para todos nós. Mostra-nos que, mesmo nas provações mais difíceis, nossa fé pode nos levar a ver além das circunstâncias. Que possamos aprender com Abraão a confiar incondicionalmente, a obedecer corajosamente e a esperar pacientemente pela provisão de Deus. E que a história de Moriá nos inspire a crer que, não importa o quão grande seja o desafio, o Senhor proverá. Olá, amigos e amigas. Eu sou Luiz Carlos Avelar, do canal Planeta Desconhecido, e é um imenso prazer encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje, quero estender um convite especial para que se juntem a nós nessa jornada de descobertas e reflexões. Inscrevam-se em nosso canal, deixem aquele joinha que tanto nos ajuda e, claro, comentem e compartilhem com seus amigos. A presença de cada um de vocês é vital para nós, e juntos, formamos uma comunidade incrível. Espero sinceramente que a história de Abraão e Isaque tenha tocado seus corações, trazendo impacto e transformação para suas vidas. Que possamos refletir sobre as lições de fé, confiança e entrega que essa narrativa nos traz. Lembrem-se, somos todos filhos do mesmo Criador, unidos sob o mesmo céu estrelado que nos inspira a buscar respostas nos mistérios do universo. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, e já antecipo o encontro no nosso próximo vídeo. Até lá, mantenham a curiosidade viva e o espírito aberto para as maravilhas que nos aguardam. Muito obrigado e até breve.